Oi, gente, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo aqui aleatoriamente porque eu estou de férias e hoje é terça-feira de carnaval, não estou na rua, estou em casa e decidi que eu queria conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, falar sobre o que eu estou assistindo e dar uma atualizada mesmo do que está acontecendo na minha vida. Então, né, vocês viram no último vídeo da viagem que eu troquei de celular. Então, eu estou sem microfone no momento, porque o adaptador que eu comprei não está funcionando. E aí eu preciso devolver no Mercado Livre e dar um jeito de comprar outro, ou enfim, o que eu vou fazer. Porque não dá pra ficar sem microfone. Eu sei que esse vídeo, o áudio não vai ficar 100%, mas eu estou em casa e depois eu fico reclamando que eu não gravo vídeo, porque eu tenho que trabalhar e aí só chego de noite e aí não dá pra gravar vídeo de dia. Então, sai o dia e eu estou gravando. E aí eu quero falar sobre as minhas últimas leituras. Na viagem eu não consegui ler nada, obviamente, mas eu já tava lendo, na verdade, O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, que é do clube da Bruna Krug, né, de literatura. E aí na volta eu terminei sobre um filho que tá falando sobre, né, esse verão que ele vai passar com a mãe. E ele detesta essa mãe. Ele odeia ela, ele fala muita merda no começo. Me lembrou muito Uma Duas, que também tem muito dessa premissa dessa menina, dessa mulher, que não gosta da mãe, fica falando um monte de merda e tal. E aí no começo é só isso, é só tipo baixaria, ele falando muito mal da mãe, como ele odeia ela, como ele queria ver ela morta, e tipo várias coisas assim. E aí no começo, tipo, tava meio assim, tentando entender o que tava acontecendo. A gente sabe que ele tava numa escola psiquiátrica, então a gente sabe que ele tem alguma coisa. E não é explicado exatamente o que que é, só que ele tem uns excessos de raiva e eu acho que ele saiu no soco com alguém, tipo, quando era criança e ele foi pra essa escola. E aí ele falando muito da mãe, assim, a mãe dele vai buscar ele quando termina as aulas lá, eles vão estar de férias no verão. E aí ele, tipo, esculachando a mãe, não sei o quê. E aí ele vai lá e passa esse verão, né, com a mãe dele numa cidadezinha da França. Vai se desenvolvendo, realmente tem uma comunicação muito melhor. Ele gosta, começa a gostar da mãe, tem uma situação lá. Não vou falar porque eu acho que é spoiler, né? Mas eu acho que se desenvolve muito melhor e eles realmente começam a conversar, de fato, como pessoas. Dialogar mesmo e ele para de odiar tanta mãe assim. E é legal, assim. Eu só fiquei meio confusa em algumas partes, porque ele tá no futuro, né, escrevendo sobre esse passado. Ele já tá mais velho e tal, e aí tem parte que ele fala sobre pessoas que não foram apresentadas ainda, como se a gente já conhecesse. E aí depois ele volta e explica como conheceu, então, tipo, pode ser um pouco confusa nessa parte. Pelo menos eu achei, assim, que a escrita não ajudou tanto nessa percepção. Mas eu achei diferente, eu achei um livro ok, assim. Dei uma nota de 3,5, sei lá. Porque me entreteu e eu gostei da dinâmica, só achei um pouco confusa. E aí, nessa mesma volta de viagem, porque eu queria pegar outro livro pra ler, porque ainda tava super engarrafado e tava, tipo, demorando muito pra chegar, aí eu peguei um livro que eu sabia que era curtinho e que eu já queria ler ano passado, que é Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, do Edouard Louis. Ano passado, né, no finalzinho eu li Monique se Liberta e eu amei muito Monique se Liberta e fui numa expectativa de que esse também seria muito bom, que também fala sobre a mãe dele, né, sobre a relação deles dois, mas não curti tanto quanto eu achei que eu curtiria. Fala sobre o relacionamento deles, né, do Eduardo e com a mãe dele, da Monique, e sobre o pai, que era super abusivo, né. No Monique, ela está passando por esse processo de novo, saindo desse segundo casamento abusivo também, e nesse ele fala sobre a relação dos pais. Só que eu achei que iria focar mais nisso, só que na verdade foca mais nesse distanciamento que ele tem com a própria mãe, assim, da questão dele ser gay e deles, né, como família, não aceitarem, de como ele lidava com isso muito sozinho, e aí ele foi estudar e passou a ficar mais distante ainda socialmente e, tipo, intelectualmente, assim, mais ou menos, entre aspas. Então, sobre esse processo mesmo, gente, tá muito calor. Desculpa se eu ficar limpando suor. Enfim, e sobre esse processo deles, né, se distanciando e como ela conseguiu sair desse relacionamento com o pai dele e de como ele depois se aproximou dela quando ele já estava mais adulto, mas a fase dele criança foi bem complicada. Que eu entendo, eu gosto dessa dinâmica, só achei que, tipo, queria mais, assim, eu queria mais aprofundamento. No Monique eu achei que ele deixou muito mais lúdico, mais delicado. Nesse eu não senti que ele tava sendo honesto, não sei explicar, mas eu queria que as coisas fossem mais dinâmicas, assim.
Não sei, eu achei ele bem ok. Não é ruim. Ele tem 82 páginas, tipo, tu lê numa sentada. Mas eu prefiro o Manique se Liberta. Quero ler os outros livros dele, mas eu acho que esse foi menos bom do que o outro. E aí, agora eu não sei qual livro eu vou ler. Eu tô meio empacada assim, porque eu tenho que terminar Catábases, só que eu quero fazer um outro vídeo lendo fantasia, porque o livro do mês, né, do Clube com a Brenda é fantasia, e eu queria ler esses dois juntos. Então, vou pegar outro livro pra ler. E aí, no começo do ano passado, eu criei, tipo, uma meta que eu queria ler mais livros de não ficção, porque eu já tenho alguns aqui na minha estante. E é bom pra mim, como profissional, né, de comunicação, jornalismo, ler também essas coisas. E, né, ler mais sobre, enfim, Brasil, sobre não ficção. E aí eu queria pegar pra ler o livro da Boate Kiss da Daniela Arbex, que eu comprei no passado. Só que ele é bem pesado, né? O tema é pesadíssimo. Então, tipo, eu queria algo mais leve, mas também não sei se eu queria tanto assim, sabe? Eu queria algum livro físico pra aproveitar que eu tô em casa. E eu não sei se eu tenho um livro tão leve assim em casa. Então, tipo, acho que eu vou pegar ele mesmo pra cumprir já essa meta. E eu quero muito ler ele também, obviamente. Eu vi o documentário da série, né? Documentário série ano passado. Ano passado não, já tem um tempo, da Netflix. Nossa, eu chorei muito, assim. Então eu já tô imaginando que vai ser um bagulho pesado. Obviamente o tema, né? Gente, esse negócio da Vote Kiss é um absurdo. E eu sei, tipo, nunca li nada da Daniela, mas eu sei, ela é super premiadíssima nessa questão dos livros dela sobre esses tópicos do Brasil. Então acredito que vai ser muito bom, sim. Então acho que eu vou pegar para ele para ler, mas mais tarde. Agora eu tô vendo a série All Her Fault, tem na Amazon Prime. Eu já queria ter começado há muito tempo, mas eu simplesmente tenho muita dificuldade de ver série ultimamente. Quando eu chego em casa, eu já quero dormir e tal, eu tenho dificuldade. E aí eu não quero ver séries assim muito pesadas, sei lá. Então eu só fico vendo coisa boba. Ou então em conjunto com o Samuel. E aí eu peguei essa pra ver, tipo, eu ver. E tô gostando bastante. Tô no episódio 3. Ontem eu vi 2 episódios. Tem 40 e poucos minutos, o que é ótimo. Que, tipo, gente, eu detesto série que tem 1 hora e pouco, assim, pra pegar pra ver sozinha. Então, achei essa de 40 e poucos minutos e tô gostando muito. Os personagens são interessantes. A história é sobre um filho que desaparece dessa família e aparentemente foi a babá de outra família, dessa amiga dela, que raptou o filho dessa menina. Já tô criando teoria de que o marido dela tá envolvido. Na minha cabeça ele tá. Ele é bem esquisito. E então, enfim, esse vai ser meu dia, eu acho. Vou ver essa série, tentar terminar e começar o livro novo e vou contando pra vocês um pouco sobre o que tá acontecendo. Eu só queria gravar esse vídeo porque quando eu tô em casa, quando eu não estou em casa, na verdade, eu fico reclamando que eu queria estar em casa pra gravar. Então, eu simplesmente liguei a câmera e vou falar com vocês. Tô toda desarrumada aqui com roupa de ficar em casa, mas quis aproveitar esse solzinho, esse dia pra poder gravar esse videozinho. Não sei de quantos dias, não sei o que que eu vou fazer, mas tá aí. A gente vai se falando, beleza? Até depois. Eu tenho certeza que esse marido é culpado de alguma coisa. Acabei a série. Juro, que loucura. É uma minissérie, né? Tipo, agora acabou de fato, não vai ter mais temporadas. E eu achei uma loucura. Eu amei, assim, uma vibe muito, sei lá, livros de suspense que tem plot atrás de plot. Todo final de episódio acontecia alguma coisa pra emendar no próximo, justamente pra você não parar de ver a série. Cara, gostei demais, assim, muito boa. O final ficou perfeito pra mim. Eu queria muito que acontecesse o que aconteceu. E eu sabia que alguma coisa estava errada com aquele cara. Não vou falar o quê, mas juro, se você não assistiu, assiste porque foi muito rápido de ver e foi bem legal, assim, o suspense foi bom e gostei, os atores muito bons, assim, a personagem principal, né, a mulher lá que é de realmente Succession, cara, ela arrasa. Tipo, ela é muito boa. Eu amei muito, de verdade, gostei muito. Aí agora, além de morrer de calor, que eu tô aqui pingando de suor, eu acho que eu vou ler um pouco. Gente, eu não sei se eu continuo Catábases. Eu tinha que ler também A Filha da Fortuna para um outro clube, mas eu tava querendo ler esse aqui, O Beijo do Rio, que eu comprei no Sebo, do Stefano Volpe,
Mas acho que eu vou pegar esse mesmo que eu tô prometendo ali há um tempão. Gente, eu queria mostrar pra vocês o livro. Aqui dentro tem todos os nomes das pessoas que morreram no dia da Botkiss. Aí tem no começo. Ai, cacete. E no final também. Bora. Oi, pessoal. Estamos na quarta-feira de cinzas, às 4 horas. Inclusive, vou botar meu relógio aqui porque eu vou na academia. Eu não gravei nada porque eu não fiz nada. Eu fiquei lendo um pouco, vendo televisão, vendo um pouco das novidades do carnaval, né, das escolas de samba. E almocei tarde. Aí agora tive terapia também às 2 horas. Pedi pra adiantar, porque geralmente é quinta-noite. Mas amanhã eu vou pro Samuel, então não vai dar pra fazer, quis adiantar logo. Aí agora eu decidi ir na rua pra resolver o negócio da conta de gás da minha antiga casa, que ainda tá cobrando, sendo que eu já cancelei. Aí eu já vou aproveitar e vou na academia, só que o tempo tá fechando e eu acho que vou pegar uma chuva. Enfim, aí eu já li 100 páginas do livro, né, da Botkiss. Estou gostando muito, a escrita é muito boa, as nuances da história, né? Fala mais sobre quem ficou, né? Tipo, são os depoimentos de quem ficou, de como foi ao dia desses médicos na hora, né? Porque foi uma tragédia, assim, nem nunca imaginou que passaria. Muitos, muitos mortos mesmo. Então é bem sofrido de ler, é bem triste, né? Porque você vê ali pessoas também que saíram vivas de lá de dentro, que voltaram para poder ajudar outras pessoas e acabaram morrendo nesse processo, porque era literalmente insuportável de ficar por muito tempo recebendo aquela toxicidade, né, da fumaça. Não foi nem por causa do incêndio em si, mas sim, né, do fogo, mas sim da fumaça tóxica que saía daquele ambiente, né? Então é horrível, assim, de ler. Nem imagino o sofrimento dessas pessoas. Muito triste mesmo, mas ali o enredo, tipo, o livro flui bem. São muitas pessoas, né? Aparecem várias pessoas, algumas repetidas, outras não. Então é meio difícil assim de memorizar. Só peguei quem dos médicos ali que tá repetindo, mas de boa. Vou terminar ele hoje, aí eu vou ficar lendo na parte da noite. E é isso. Quero mostrar meu look. Gente, eu comprei essa roupa aqui. Peraí. Comprei pelo TikTok Shop. E foi, tipo, R$ 30. Então, gostei bastante. Acho que pelo preço valeu. Ele não fica transparente. Eu fiz o teste do agachamento aqui, porque hoje eu vou treinar quadríceps. Vou precisar agachar e não tá parecendo nada. Então, gostei. E tem esse detalhe nas coxas que é bonito também. Vou comprar outros, com certeza. Mas agora é isso. Eu vou lá resolver esse negócio. Tomara que eu consiga resolver de fato. O bom é que o sol abaixou um pouco. Mas eu espero que não chova. Pra não pegar chuva, beleza? Vai estar um falatório, gente, nesse vídeo, porque o pessoal aqui do lado não cala a boca. Mas, enfim, não tem jeito. Não tem jeito. Tá liberado açaí cheio de treco depois da academia? Porque se não tiver, vocês me avisam.
Terminei, né? Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex. É um livro-reportagem, aqui ela entrevista, né, e transforma isso em livro. Médicos, enfermeiros, bombeiros, familiares, pessoas que trabalharam lá como voluntários no dia do incidente, prefeito, pessoas que participaram indiretamente, né, do incêndio da Boate Kiss. Então aqui, né, como até o subtítulo diz, a história não contada, é justamente por causa desse outro lado que às vezes a imprensa como um todo não consegue falar porque tem que priorizar outras informações. Então aqui a gente tem muito relato de familiares, então desde o momento que descobriu que estava acontecendo esse incêndio na boate, até o pós, o enterro e como isso se reverberou por anos, né? Como eles ficaram, por causa dessa situação de trauma, de realmente o peso emocional que esse incêndio perdurou em várias famílias, em todo mundo lá de Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul. E aí, esse livro, gente, ele é muito doloroso. Ele é muito doloroso. É um livro de não ficção, mas ele é um livro muito fluido, assim. Ele tem 230 páginas. Eu li em 2 dias, basicamente. E aqui a Daniela ela escreve de uma forma, né, como se fossem personagens, mas a gente sabe que são pessoas, né, que realmente existiram aqui. Todos os personagens aqui realmente passaram por alguma parte ali do incêndio. Então, começa muito do começo mesmo, tipo assim, de médicos, de bombeiros recebendo ligação que tá tendo esse incêndio, e aí depois vai se aprofundando nessas pessoas que morreram, nesses jovens, nos familiares recebendo as ligações, neles entrando em contato com a polícia, com tudo para poder resgatar esses corpos, e é muito doloroso, assim, é muito doloroso porque é muito triste, porque você vê ali o máximo da humanidade, tanto pro bem quanto pro mal. Tem várias situações que acontecem aqui que eu fiquei, tipo, abismada, chocada de quanto que o ser humano pode ser ruim. Porque, por exemplo, um bombeiro, um voluntário que estava trabalhando lá na área dos corpos, porque tinham tantos corpos que eles precisaram reunir todos eles, né, para poder também os pais reconhecerem. E juntaram assim no ginásio de uma escola e esses voluntários iam lá para tirar essas pessoas dos caminhões e colocar nesse ginásio. Simplesmente um cara tirou foto de uma mulher nua, que o peito dela estava aparecendo. A pessoa morta, carburizada, toda e um homem é capaz de fazer isso, sabe? Tipo, tem muita ruindade. E aí ela fala aqui de várias situações assim, por exemplo, tem um casal de pais que adotou um menino, né, que morreu, e na igreja eles eram evangélicos, o velório foi na igreja, e aí o pastor e pessoas da igreja chegando neles e falando, tipo, que a culpa era deles de ter permitido que o jovem saísse, que se o menino tivesse na igreja isso não teria acontecido, ou então falando como se porque eles são pais adotivos, não tiveram um filho biológico, falando que isso é tipo justiça de Deus por eles não terem tido filho. Várias outras coisas que tem aqui no livro sobre a capacidade humana de ser ruim, né? Então, acho que é um livro que você consegue enxergar partes nele. Por exemplo, no começo, na primeira parte, que eu segmentei, não é dividido assim, tá? Eles têm capítulos. Mas a primeira parte é, tipo, o dia da parte médica lá, falando de como chegaram lá, da situação, de ver como tudo aquilo tava absurdo. E depois a segunda parte é dos pais, falando sobre os filhos tanto antes quanto depois do acidente, falando como foi receber a ligação, como foi chegar até lá. Muitas pessoas não eram dali, estavam em outro lugar viajando. Então, esse processo de chegar até lá e falar sobre os filhos e essa dor de perder esses filhos. E uma terceira parte que é falando sobre o processo judicial que se estendeu sobre isso, né? A primeira edição desse livro saiu em 2018. Essa impressão aqui é de 2023. Então eu notei que teve uma atualização, sabe? Porque o processo continua, acho que em aberto até hoje, se eu não me engano. Eu vi que tem 4 pessoas presas, responsáveis que falam aqui no livro, de 2022 para cá. Eu acho que eles seguem da mesma forma. Só que, se eu não me engano, em 2024 ou ano passado mesmo, eles tiveram uma redução de pena. Então você vê aí a justiça, né, do Brasil, como é que funciona. E aqui, cara, eu achei
Um livro bom, o livro é muito bom, mas a história é de uma tristeza sem fim, né? Todo mundo conhece essa história, não tem um brasileiro que não conheça a história da Boate Kiss, né? Pelo menos pessoas adultas, né? Assim, porque foi em 2013. Eu anotei, eu salvei, né? Tipo, botei vários negocinhos aqui, eu risquei várias coisas porque tem frases muito potentes, assim, muito fortes e tristes mesmo sobre a situação, sobre falar que eles morreram asfixiados, muitos morreram no banheiro porque pisoteados, amontoados. Você imagina que numa casa que tinha 1.000 pessoas, 242 pessoas morreram. E muitas pessoas também morreram depois. Acho que foram 4 ou 5, que inclusive os bombeiros foram indiciados por deixar essas pessoas, esses homens, entrarem lá para poder tentar resgatar essas outras que estavam lá dentro e morreram também, porque a fumaça era tão tóxica que você ficava de 4 a 5 minutos e você já estava intoxicado, você já poderia morrer. Então, quem se salvou foi, tipo, muita sorte mesmo. Porque é bizarro. Eu nem imagino a cabeça dessa pessoa também que sobreviveu. E fala um pouco sobre isso também. Tem, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 personagens aqui, pessoas, né, que estavam lá e estavam com amigos lá, viram pessoas queridas morrerem também e elas sobreviverem. Um é o Augusto, acho que o outro é o Mike e a namorada de um também, é Yasmin. 3 pessoas. E aí eles contam um pouco, né, sobre esse sentimento e sobre como foi estar lá, né, e ver tudo aquilo de forma horrível. Aqui no final tem umas fotos que o fotógrafo foi lá junto com a Daniela, né, junto com as entrevistas, para poder tirar essas fotos também, que são bem legais, assim. Gente, tô falando que é bem legal, que é bom e tal, mas não pela situação, tá? Tô falando pela composição do livro. E aí aqui ele mostra, né, protesto na Boate Kiss, na porta da Boate Kiss, onde um incêndio considerado o segundo maior do Brasil em número de óbitos acabou levando à morte de 242 pessoas, a maioria por envenenamento. O bombeiro Robson Miller contava com 6 homens e 6 alunos para salvar centenas de pessoas. Foi processado por não ter impedido que jovens voltassem a Kiss e acabou sendo absolvido. O médico Carlos Dornelles organizou com a FAB a operação de transporte das vítimas mais graves do Hospital de Caridade para Porto Alegre. Ele voltou ao hospital para cuidar do avô. Depois de escapar do incêndio, Gustavo Cadore caminhava para casa quando foi alertado por uma mulher sobre seus ferimentos. Após 9 dias em coma, soube que havia queimado 40% do corpo. Mike dos Santos comemorava o aniversário da sua amiga Andriele junto com Vitória, Flávia, Mirella, Gilmara, Marilyn e Donley. Foi o único do grupo que sobreviveu. Imagine a cabeça desse homem. Eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar, gente. Sérgio e Nadir da Silva, pais de Guto, chegaram à boate em busca de notícias do filho por volta de 4h30 da manhã. Só conseguiram localizar seu corpo após as 9h30. Às 9 horas. Natalício Soares e Marise Dias, pais de Lucas. O filho único, de 20 anos, morreu dentro de um dos banheiros da Kiss, onde mais da metade dos corpos foi encontrado. Lívia Oliveira, no corredor em que o filho Heitor aprendeu a andar. Ao liberar seu corpo no Centro Desportivo Farrezão, encontrou o chefe, Silvio Belring, que também perdera o filho. A enfermeira Liliane Duarte, no Farrezão, onde os corpos ficaram estendidos, foi uma das profissionais que atuaram no dramático reconhecimento das vítimas por seus familiares. Ligiane Rige da Silva, mãe de Andriele, desde 2013, ajuda a manter a tenda da vigília numa praça de Santa Maria, como um ponto de encontro para pessoas afetadas pela tragédia. E nessa parte aqui, que fala um pouco sobre essa tenda, cara, as pessoas, né, de Santa Maria, pessoas de agora, depois desse incidente, chegando lá e perguntando, tipo, o que você quer? O que é esse negócio? Você não deixa a cidade evoluir, parece que fica preso ao passado, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, que coisa ridícula, nojento. Cida e César Neves perderam o filho adotivo, Augusto, no incêndio. Foram responsabilizados por sua morte na igreja que frequentam porque o deixaram ir a uma casa noturna. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
Marta Bering, mãe de Silvinho, em seu sítio, processada por calúnia e difamação pelo Ministério Público com mais 3 pais de vítimas após criticar a atuação do órgão no episódio. Isso também eu achei um absurdo. Calúnia? Sendo que eles não foram indiciados de fato, assim, né? Porque o juiz, tipo, mano, eles têm direito a ter liberdade de expressão e falar o que eles quiserem, que foi responsabilidade do governo. Tipo, e foi, né? A boate, ela não tinha aval de liberação, não tinha nada, desde que ela foi aberta. Então, tipo, é culpa de quem tem que fiscalizar isso. Simples. Flávio José da Silva, pai de Andriele, que realizou o movimento Santa Maria do Luto à Luta. Karina Correia entrou em depressão com a perda de Tanice e buscou o Acolhe Saúde, criado pela Prefeitura de Santa Maria para ajudar as vítimas diretas e indiretas da tragédia. A desapropriação do prédio onde a boate funcionava, formalizada em julho de 2017 pela Prefeitura, abre caminho para a construção de um memorial na Rua das Andradas. E é isso. Gente, eu acho que é um livro muito, muito bom, muito forte, e que mostra, tipo, toda essa irregularidade que o Brasil enfrenta, sobre todo esse processo de fiscalização que a gente tem que ter cuidado nesses lugares que a gente vai. Obviamente, a gente nunca vai saber, quando a gente sai assim, a gente nunca vai saber se um lugar tá legalizado ou se não tá. Mas é simplesmente um absurdo tudo isso que aconteceu, e eu sinto muito por todas as famílias que foram devastadas por essa situação. É muito, muito triste mesmo. E eu espero que nunca mais aconteça algo parecido assim no Brasil. É isso, eu amei ter lido esse livro. Samuel sempre fala que eu só li coisa pesada, né? Mas, cara, não tem como. Tipo, isso aqui é muito importante pra mim, tipo, conhecer e saber mais sobre essas histórias mais pesadas mesmo. Eu acho que faz parte de mim gostar disso. E eu amei muito. Só quero agradecer por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário se você já leu esse livro, ou algum livro da Daniela Arbex, ou algum livro que eu tenha falado nesse vídeo, a série que eu vi, enfim. Deixa um comentário legal aí, por favor. Obrigada e até o próximo vídeo.